Ô Ronald, o governo da Ucrânia soltou uma lista de pessoas pelo mundo que, segundo o governo ucraniano, estão repetindo o que eles chamam de narrativa russa, né? A versão russa da guerra. E incluíram inclusive incluíram o Lula nessa lista, incluíram o Rand Paul, ou seja, figuras quase opostas, né, no campo político, o Lula e o Rand Paul, que é um senador republicano, mas que contestou quando o Congresso dos Estados Unidos aprovou aquele pacotaço de 40 bilhões de dólares que vão direto para o bolsinho dos grandes fabricantes de armas de guerra nos Estados Unidos. O Rand Paul questionou primeiro o controle das armas, questionou quem receberia as armas, que controle haveria do uso dessas armas, e foi contra o pacote. Alguns republicanos votaram a favor, os que votaram contra foram todos republicanos, e o Partido Democrata alegremente apoiou esse pacote, inclusive a turma lá do Squad, do Esquadrão, que se diz de esquerda, que se diz pacifista, votou alegremente com esse pacote. E o Rand Paul foi incluído nessa lista. O Lula também. O Lula por conta daquelas declarações que ele fez há cerca de um mês, coisa que o valha, quando ele disse que o Zelensky também é um dos responsáveis pelo fato de haver uma guerra. E as pessoas costumam misturar o sofrimento terrível do povo ucraniano, o êxodo que ocorreu de milhões de ucranianos, a destruição de infraestrutura, a morte de inocentes, como sempre ocorre em guerras, e confundem isso, inclusive pretensos analistas e professores e jornalistas e governantes, com o governo da Ucrânia. E é interessante, Ronald, porque antes da guerra, bem antes da guerra, o governo Zelensky já era acostumado a perseguir oposicionistas, a fechar veículos de imprensa de oposição, a incorporar televisões que tinham um discurso independente à rede estatal de televisão. E na guerra, claro, aí você tem o argumento da guerra. É natural que durante uma guerra haja um estado de sítio. Mas antes da guerra já era a atitude costumeira, habitual do governo Zelensky. E ele parece que tem isso como norma, né? Se alguém se opõe, se alguém é dissidente, se alguém diverge, deve ser calado. E não é apenas uma lista dizendo, essas pessoas repetem o discurso da Rússia, que é uma mentira. Elas não repetem o discurso da Rússia, mas é basicamente um pedido de censura a essas pessoas, como está acostumado a fazer internamente o governo da Ucrânia. E você pega o Glenn Greenwald, jornalista, né? Jornalista de verdade, né? O sujeito faz um trabalho independente. Você pode discordar dele aqui ou ali, mas ele não defende interesses. Ele tem coerência com o trabalho de jornalista, aquele que observa os fatos, denuncia situações ilícitas, denuncia governos que hoje reprimem, ainda que de maneira branda, os seus povos, denuncia o trabalho de censura do Partido Democrata, que pressiona as Big Techs a censurarem. Caso contrário, o Partido Democrata promete um documento repleto de regulamentações que tolheriam o trabalho dessas empresas. O Zelensky, para que todo mundo lembre disso também, quando eleito no segundo turno das eleições ucranianas com 73% dos votos, e depois, e lembrando que ele dissolveu o parlamento, esse período de eleito até o início da guerra, e aí vão quase 2 anos, ele não estava longe de ser unanimidade, né, Zaidan? A gestão dele estava longe de ser alvo de declarações coletivas de total
Defensor daquele que é o único, como você disse, todas as vezes que falamos desse assunto aqui, o único indiscutivelmente prejudicado na guerra, que é o povo ucraniano, mas é importante lembrar que tudo que aconteceu em Lugansk e Donetsk parte de um projeto que não é novo, mas que teve em Zelensky aquele que também fomentou, que é instigar ainda mais aquelas regiões separatistas contra a Rússia, e deixou o clima ainda mais tenso. Então, quando o Lula e outros que são diferentes, pensam diferente do Lula em outras esferas, né, principalmente na política nacional, lembram que aquele conflito ocorreu a partir de um comportamento que era fomentado por um investimento externo, mas que ele era o interlocutor principal para dar àquela região essa nevralgia toda, as pessoas esquecem pelo flagelo do povo ucraniano. Então, as coisas são absolutamente dissociadas. O flagelo do povo ucraniano é uma coisa fomentada a partir de um início titubeante de um governo que não tinha o apoio, depois de alguns meses, o apoio popular que teve nas urnas, mas que é sim também um dos responsáveis por... A do Zelensky, ela tem a ver com o desencanto da população, né? Então, o Zelensky foi mais um que apareceu com aquele papo de não político, que veio de fora, que não tem nada a ver com tudo que aconteceu até aqui. E foi eleito. Foi, naquele momento ali, quase um voto no cacareco. Agora, o Zelensky é também, ao mesmo tempo, subproduto da intervenção dos Estados Unidos na política ucraniana, o que ocorreu sob Barack Obama, no governo Barack Obama. Mas quem colocou a mão na massa foi principalmente Joe Biden, mas também, que era vice do Obama, mas também Obama, que obviamente autorizou o envolvimento da CIA, a ida da Victoria Nuland para financiar movimentos na Ucrânia. Hoje isso já plenamente documentado, publicamente exposto. E ao mesmo tempo, na Ucrânia, ele perdeu o poder para os militares. E, claro, ao mesmo tempo, é uma figura fundamental para o regime, porque ele é a exposição pública do governo ucraniano. Ele é o cara que é visto no mundo como o líder ucraniano, como o que resiste, ele que fala aos parlamentos em todo o mundo, ele que dialoga com governantes, ele que faz os pedidos de mais armas. Veja, Zelensky é o novo Churchill. Qualquer coisa aquém disso, para ele é narrativa russa, não é? E é interessante notar, no caso específico do Lula, que ele disse que a guerra tinha dois responsáveis, o Putin e ele, Zelensky. No caso do Rand Paul, em nenhum momento houve a defesa do Putin. Houve um ataque de mais meses e meses de guerra, independentemente do sofrimento de quem? Dos ucranianos. Isso é indiferente para o governo dos Estados Unidos, porque é importante para a sua geopolítica, para a sua estratégia internacional, para a sua estratégia de potência global, que a guerra se prolongue. E também para que seus parceiros no complexo industrial militar ganhem bastante dinheiro. E o interessante, Ronald, isso é usual dentro da política americana. Esta semana houve um discurso do Viktor Orbán. E aqui não importa. Aliás, o Viktor Orbán, ele está sendo ameaçado dentro da União Europeia exatamente porque ele não dá o voto crucial para que a União Europeia imponha ainda mais sanções e coloque mais recursos militares à disposição da Ucrânia. E tudo na União Europeia tem de ser aprovado por unanimidade. Então, quando a Hungria diz não, isso se torna um problema para a União Europeia. O Orbán disse o seguinte, que no governo Obama, governo Barack Obama, o que aconteceu? Isso foi em 2016. Um representante oficial do governo americano, um diplomata, sentou-se à mesa com o Orbán, abriu a Constituição húngara e disse o seguinte: nós exigimos que você mude isso, isso, isso e aquilo. A Constituição da Hungria. Essa é a única maneira de você ter uma boa relação conosco, inclusive comercial, econômica e política. E é claro, ele disse não. Não, os Estados Unidos não vão dizer
o que será mantido, o que será retirado da Constituição da Hungria. Vocês podem execrar o regime húngaro, podem cortar relações, isso é outra história. A Hungria hoje é um país que tem uma autocracia, que tem um judiciário atrelado ao executivo, isso é outra história. E você pode dizer que é execrável, mas você não pode, na condição de potência, de império, tentar impor o novo texto constitucional. Mas isso é normal, isso é o dia a dia, isso é corriqueiro, isso é visto como até banal na política externa dos Estados Unidos. E eles fizeram isso na Ucrânia e o Zelensky é um subproduto disso. E ele não admite qualquer coisa, repito, aquém de compararem ele, Zelensky, com Winston Churchill, não é? De ele ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, de ele ser apontado como uma referência para todo o Ocidente. Um governo que, aliás, tem oficialmente em suas fileiras militares um regimento nazista. Daí Israel, que outro dia recebeu apelos misturados com reclamações do Zelensky, porque Israel olha para essa situação e fala: não posso apoiar a de Israel com a história recente do povo judeu. Não é? E o Zelensky é judeu. Então, a guerra, ela tem a sua grande vítima, que está sendo sacrificada aos interesses da indústria militar dos Estados Unidos, aos interesses da geopolítica dos Estados Unidos, e o Zelensky é uma figura que, nesse cenário, engrandeceu-se, tornou-se figura mundial, mas que tenta levar para as relações internacionais aquilo que para ele virou costumeiro internamente: calar qualquer voz dissidente, calar qualquer voz que não repita o discurso oficial. E é isso que ele tenta fazer com toda essa gente. Por que ele não incluiu o Xi Jinping? Não é? Uhum. Porque faltou coragem para incluir o Xi Jinping na lista? Se descolonizar. Ela precisa parar de ser caixa de ressonância da esquerda marcusiana, dos seguidores de Marcuse, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Gente que, sempre lembro aqui, rompeu com Lenin para abraçar o Marcuse, né? São os neojacobinos. E a esquerda sul-americana virou caixa de ressonância dessas pessoas que seguem a mesma toada, o mesmo discurso do Zelensky, e que vai abraçar essa lista. Inclusive o senhor Bernie Sanders, a Ocasio, Cortez, gente que vai abraçar esse discurso. A imprensa norte-americana, o Washington Post, o New York Times, a NBC, a CNN americana, eles abraçam esse discurso. E é lamentável, né? É lamentável que aqui no Brasil, por exemplo, com a possibilidade de olhar tudo à distância e estabelecer os verdadeiros parâmetros e a sua complexidade, mergulhem nesse discursinho de que tudo que for contra o discurso oficial, não só do Zelensky, mas da Casa Branca, é dissidência execrável e tem de ser calada, né? O Zaidan, você falou do Orbán, e é importante sempre lembrar que não está apenas essa dominância e essa subserviência dos outros países, ficou claríssima durante o período de conflito que se segue, mas o que aconteceu com a Alemanha, né, no que diz respeito ao gasoduto, o comportamento histórico do Reino Unido na mesma linha de absoluta subserviência a qualquer governo dos Estados Unidos, o que acontece com o Canadá e outros países. Eu estou falando aí de potências e que têm exatamente o mesmo comportamento. Exato, né? Subserviência. É lamentável. Esses governantes viraram sátrapas, né? do imperador. E não podem falar em soberania. E é por isso que eu digo que na América do Sul, na América Latina, é preciso olhar mais pro Pedro Castilho, né? E menos pro Bernie Sanders e por a cúpula do Partido Trabalhista Britânico.